Olá, caríssimos amigos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre os métodos adequados de resolução de conflitos na habitual conversa e o espaço informativo que nós temos estado a levar a cabo, no sentido de trocar impressões sobre aquelas que são as novidades que o nosso sistema jurídico vai produzindo relativamente a esta matéria. Para hoje, graças a Deus, não estou sozinho, estou aqui acompanhado pelo Dr. José Mazumba da Silva, meu ilustre colega, sou Mazumba, e com ele vamos abordar um bocadinho o tema que trazemos hoje. Vem a calhar, no final de semana, e fomos brindados com um novo diploma legal. Trata-se da Lei 14/21, publicada no dia 19 de maio, ou seja, antes de ontem, e que versa sobre a lei das instituições financeiras. Ou seja, versa sobre a matéria das instituições financeiras e traz exatamente isto, a lei das instituições financeiras, revogando a lei 12/15, 17 de junho. Envolvidos alguns anos e muitas alterações se entenderam colocar, e nestas matérias também algumas que se prendem com os métodos adequados de resolução de conflitos. Matéria é essa que para nós é bastante cara. Então eu começaria por saudar o meu colega e amigo Dr. Mazumba, para conversarmos então um bocadinho sobre essa questão. Dr. Mazumba, o meu boa tarde. Boa tarde, doutor Sérgio. Como é que o doutor está? Eu estou bem, muito satisfeito por estar aqui comigo e não estar sozinho hoje. Sim. Pronto. Olha, Dr. Mazumba, então... Eu acho que seria importante. Sim. Não, diga, sou todo ouvidos. Também achei pertinente, já muito cedo, termos recebido, termos sido brindados com a nova lei, que revoga a Lei 12/15, de 17 de junho. Esta lei estabelecia o processo, adequava os processos de estabelecimento e exercício da atividade das instituições financeiras no país, bem como a exclusão do setor de seguros e de fundos de pensões. E a nova lei vem exatamente estabelecer o regime geral das instituições financeiras. Normalmente, para nós, nos interessa muito olharmos para as bases fundamentais do sistema financeiro do país, naquilo que tange com os métodos de resolução extrajudiciais, que também fazem referência na secção 11ª, com o epígrafe resolução de conflitos. Acredito que vai ser a partir daí que começaremos a nossa discussão, não é, doutor? Nossa conversa de hoje. A nossa conversa, esperamos que seja uma conversa breve, mas bastante proveitosa também, porque queremos aqui, de facto, fazer algumas pinceladas breves sobre, fundamentalmente, 3 normas, ou 3 artigos. Disse muito bem, Suma Zumba, estamos a falar da secção 9ª, e na secção 9ª nos encontramos o artigo 42, 43 e, por fim, o artigo 44, que esses são, no fundo, trazem aquilo que é a base da resolução de conflitos na matéria financeira, ou em matéria financeira, melhor dito, naquilo que a lei em questão nos brinda. Aqui, concretamente, Thomas Umba, no artigo 42, chamou a atenção o facto de, por um lado, se avançar pela necessidade, ou se fomentar a necessidade de criação de associações de defesa de consumidores, olhando para a vertente das relações de consumo no âmbito financeiro, mas também aqui, no artigo 42, o facto de esta advocacia, se assim quisermos, da parte do legislador, no sentido da criação dessas associações especializadas, se assim quisermos, também vir com um misto de alguma limitação no que respeita à intervenção dessas mesmas associações. Porque a ideia com que fiquei é que se fala aqui, sem prejuízo, é verdade que o legislador aqui faz essa ressalva, sem prejuízo mas que olha para um tipo de associação, uma espécie de associação, se quisermos, de defesa de consumidores, que seja especializada exatamente em matéria
financeira e elenca uma série de requisitos nas suas diferentes alíneas, a linha A, B e C, relativamente ao que devem ter estas associações. Me pareceu bem, eu faço aqui uma apreciação positiva nesse sentido, porque, por um lado, fomenta, advoga na necessidade de olharmos para a questão da relação de consumo com algum cuidado. Nós mesmos também já temos estado a ponderar na necessidade da criação de um regulamento especial para mediações e arbitragens em matéria de consumo, mas aqui a chamada de atenção que o legislador nos traz é no sentido de facto, de dar um espaço para a intervenção das associações de defesa do consumidor no âmbito das relações financeiras. Só tem um senão, e aí a minha pequena pulga atrás da orelha, se me permitir a expressão, como o meu mais velho, né? É que me parece que vem com um misto de limitação da liberdade de intervenção das associações, porque olha com um caráter um tanto quanto especial para essas associações com fim específico ou fundamental na defesa dos direitos dos consumidores nas relações financeiras. Não sei qual é a sua opinião a respeito do Thomas Unger. Doutor Sérgio, eu começo por, depois de ter feito esse preâmbulo analítico com relação às disposições que o legislador aqui nos apresenta, também fiquei um bocadinho confuso. Eu queria perceber, se o doutor também percebeu, como eu estou a entender, se é mesmo defesa dos consumidores, porque aqui subjaz o conceito de defesa dos clientes. Okay. Ou seja, parece-me que é um bocadinho diferente. Pois são os consumidores, são os clientes. Clientes das instituições financeiras, não aqueles que são, que têm como objeto usufruir-se de um crédito, de um financiamento, tendo a noção de que o financiamento também pode vir a ser um princípio de consumo, ser algum meio, mas aqui, não sei se vamos entender assim, o legislador preferiu destacar aqui como defesa dos clientes. Portanto, uma associação que vai em defesa dos clientes de uma instituição financeira. Este é o primeiro quesito que eu também levanto. O segundo é que, havendo no país, à luz da Constituição, normas e a institucionalização do Instituto do Direito de Associação, e às vezes até de manifestação, aqui a Lei 14, a presente Lei 14/21, restringe o âmbito da Constituição em termos de direito de associação e dá primazia, de forma muito particular, à liberdade da associação nestes termos, ou seja, a associação de defesa dos clientes. É muito específica. Tanto aqui o legislador procurou restringir, trazendo consigo as razões sobre as quais entenderam restringir a participação dos cidadãos nestas matérias. Eu acho que este é um senão que nos próximos dias precisaremos analisar e discutir melhor, porque aqui começa exatamente o handicap para a nossa intervenção, que tem a ver com a resolução extrajudicial, resolução de conflito, podemos assim aqui também entender. E vem muito bem procurar esclarecer um bocadinho mais as razões disso, de que essas associações, em princípio, deverão ser aquelas que gozam que devem seguir essas normas, esses princípios aqui estabelecidos, como, por exemplo, deverão ser aquelas cuja natureza de fim não lucrativo, tanto associações essas que não possam ser profissionais, mas aquelas sem fim lucrativo, por exemplo,
e que, por outro lado, o seu fim estatutário deverá ser a defesa dos interesses dos clientes, mais uma vez, ou potenciais clientes das instituições financeiras. Portanto, aqui acho que limitam-nos a observar apenas esta dimensão. Também não sei se essa observação que o doutor Sérgio tem. Vou mais ou menos no mesmo diapasão. Vou mais ou menos no mesmo diapasão, porque eu olho, de facto, com duas perspectivas. Uma primeira é que há, efetivamente, uma limitação. Quando diz que, sem prejuízo da liberdade de associação, ou seja, que é um direito de consagração constitucional, e como fez menção muito bem o professor Mazumba, mas que ela olha exatamente aí o caráter limitativo, olha com particularidade para as associações de defesa dos clientes. Ou seja, não olha para todas as associações, porque ele diz que, que beneficiam dos direitos conferidos pela legislação específica, não é? Ou seja, as entidades, as associações de defesa de clientes, são elas que são visadas para beneficiar dos direitos que aqui vêm consagrados, ou na legislação específica, conforme aqui o legislador também faz menção. Estamos a falar de uma lei com mais de 133 páginas, portanto, não esmiuçamos a lei toda, né? Estamos aqui a apresentar algumas notas apenas. Então, há aqui essa particularidade, por um lado. Mas, por outro lado, não deixa, e aí o caráter positivo que eu encontro, não deixa de ser uma forma de fomentar, de facto, a necessidade de defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores, na medida em que o banco ou as instituições financeiras, aqui vai depender das instituições financeiras de natureza bancária ou não bancária e do tipo de atividade que desenvolvem, não deixam, sendo uma entidade prestadora de serviço, para além de terem uma relação comercial ou uma relação com uma qualificação do ponto de vista do direito civil obrigacional distinta, não deixam de ser, à luz da Lei de Defesa do Consumidor, uma relação de consumo na qual temos um fornecedor de determinado serviço e alguém que recebe, alguém que se beneficia, alguém que busca esse serviço. Ou seja, haverá sempre aqui, e aí é que nos distanciamos um bocadinho nessa primeira leitura, não sei se a pessoa vai concordar comigo ou não, mas há aqui também essa leitura pode ser feita, não só uma relação a nível comercial ou a nível obrigacional, se quisermos, independentemente da qualificação que essa prestação de serviço ou que essa relação de cliente vai ter a nível de qualificação técnico-jurídica, mas não deixa de ser também uma relação de consumo na medida em que há a prestação de um serviço e uma entidade, um indivíduo, uma pessoa que beneficia, que busca esse serviço. E eu penso que nesses termos haverá sim a aplicação da Lei 15/5, salvo erro, que é a Lei de Defesa do Consumidor, e olhando exatamente para essa questão. O senão, e aí estou perfeitamente de acordo com o Thomas Zumba, quando fala que há aqui algum caráter discriminatório, mas eu entendo também que não afasta de todo, o entendimento não pode ser absoluto, não pode afastar de todo a intervenção de outros tipos ou das outras associações que não sejam especialmente de defesa de interesses de clientes ou de relações que se estabeleçam a nível dos serviços ou produtos financeiros, porquanto... Sim, Tomás Zumba? Dizia eu, não sei se... Sim, não, pode prosseguir, estava com alguma falha. Ok, pronto. Eu dizia que, independentemente disto, não poderá se entender como uma limitação absoluta à intervenção de outras associações de defesa do consumidor que não tenham especificamente essa natureza de tratarem de relações no âmbito dos serviços e produtos financeiros. Eu penso que, em absoluto, não pode ser vista essa limitação. Sou pena, de facto, e aí dou razão a Thomas Zumba, de ficarmos muito próximos de uma situação de exclusão ou de
de limitação, na falta de melhor adjetivo, do direito à intervenção das associações de defesa do consumidor. Está bem, eu também concordo com essa explicação, essa nota muito bem desenvolvida que o Dr. Sérgio apresenta, e também concordo que neste quesito este instituto aqui estabelecido poderá colidir com as outras leis anteriores. Mormente, a lei da defesa de consumidores, nesta matéria, por um lado. Por outro lado, apraz-nos, primeiro, reconhecer que, independentemente desta natureza, aqui reconhece-se a necessidade de dar celeridade à resolução daqueles problemas ou daqueles conflitos que possam advir na relação entre o fornecedor e o utilizador dos serviços, ou seja, o beneficiário do financiamento. Por exemplo, o chamado cliente aqui nesse caso. Portanto, nós, no nosso país, temos uma experiência não muito boa em matéria de créditos e de investimentos. Há indivíduos que beneficiaram de créditos, mas nunca pagaram. É preciso trabalhar-se muito no sentido de desqualificar o conceito segundo o qual aquele indivíduo que recebe um crédito se apropria dele e se esquece de pagar no final. E achamos que a adoção dos métodos extrajudiciais vem mais uma vez demonstrar aqui a importância de continuarmos a trabalhar no sentido de expandirmos os métodos, no sentido de educarmos as pessoas, porque a educação é uma das grandes ferramentas para a transformação da sociedade, e a transformação da sociedade não é do ponto de vista de betão, não é do ponto de vista de aumento ou de construção de novas infraestruturas de betão, do cimento, mas é a transformação da nossa mentalidade, no sentido de facilitar e compreendermos que os créditos, os investimentos realizados e outros devem ser pagos. Devem ser pagos no sentido de que, uma vez pago o crédito recebido, vai desencadear um efeito de cascata. Ou seja, você recebeu, devolveu, pagou o crédito e vai facilitar que outras pessoas, outro indivíduo, outras pessoas, possam beneficiar do crédito, do mesmo crédito também. E assim sucessivamente vamos desenvolver o país e com isto a mudança de mentalidade. Mas aqui me ressalta, por exemplo, no artigo 43 desta norma, Doutor, mas só um instante, antes sobre de 43, antes de irmos o artigo 43, que vai nos fazer mudar um bocadinho daqui da incursão, sair do âmbito da associativo e da defesa dos consumidores. Só aqui uma nota. Também temos situações de entidades financeiras que não honram com suas responsabilidades perante os seus clientes. Então, essa norma vem exatamente também proteger isso. Apelar à intervenção das associações de defesa do consumidor ou defesa de clientes, no que respeita também a atos de incumprimento ou outros que possam lesar os direitos destes, ou situações até que venham causar conflitos entre entidades financeiras, entre as entidades financeiras, não só com os seus clientes. Só queria fazer essa nota antes de passarmos por 43. É verdade, eles estabelecem, de facto, e aqui também a lei separa e procura, em poucas palavras, definir quais são as instituições financeiras abrangidas pela lei. Ela também aqui retira, por exemplo,
os fundos de pensões e o setor de seguro não estão abrangidas nesta norma. Portanto, não as tem aqui classificado como as instituições financeiras no seu todo, no global, não é um conceito lato sensu, mas stricto sensu. Nomeadamente, os bancos que têm a natureza e outros valores imobiliários da natureza de financiar projetos e beneficiar determinados clientes. Também, aqui, a norma estabelece como é que as associações de direitos de clientes devem estar organizadas ou deverão ter acesso a, digamos assim, a defesa dos seus clientes. Quais são os requisitos que eles estabelecem? Um deles é, por exemplo, na linha C do artigo 42 que estamos a analisar, desde que a associação contém entre os seus associados, pelo menos, devem ser aquelas que contêm entre os seus associados 100 pessoas singulares que não sejam qualificadas como investidores institucionais, no termo desta legislação. Ok. Portanto, o doutor está a ver? Sim, estou sim, a linha C. Sim. E para além de, na linha A, sejam associações sem fins lucrativos, também tenham como principal objeto estatutário a proteção dos interesses dos clientes e potenciais clientes de instituições financeiras. Bom, isto está muito bem claro. Mas, para além disto, impõe um certo outro requisito, que estas associações devem ser aquelas que tenham, no mínimo, 100 membros. 100 membros que sejam pessoas singulares, que não sejam qualificadas como investidores institucionais, nos termos da presente legislação, ou da legislação específica e aplicável. Portanto, eu acho que... Com isso que está a dizer, de facto chamou-me a atenção a sua primeira abordagem quando falou sobre ela estar ou não estar ligada às associações de defesa do consumidor, porque fico com a ideia, aqui a ouvir falando sobre a linha C, fico com a ideia de que aqueles que deverão ou que poderão reclamar os seus direitos têm necessariamente que ser associados destas associações ou, e aqui a linha B, de facto é que me causa essa confusão, potenciais clientes desses bancos. Ou seja, os potenciais clientes desses bancos ou instituições financeiras têm que antes ser associados destas associações. Tem que ser associado dessa associação. Isso distancia-se um bocadinho daquilo que é o conceito e a forma de estar e de trabalhar das associações de defesa do consumidor. Porque basta que seja um consumidor, exatamente, ainda que não seja seu associado, que a associação vai em defesa exatamente. Poderia recorrer. E parece ser, o conceito que tem aqui parece ser diferente. Acho que chamam aqui a uma pessoa jurídica de natureza associativa que vai tratar especificamente da defesa dos interesses dos seus associados. E essa nota é importante que o professor Mazumba traz, que o número de associados deve ser no mínimo de 100. 100. Isso, se eu tiver uma agora, se eu tiver uma associação que não tenha um mínimo de 100, em princípio ela não poderá ser interlocutora válida na defesa dos interesses e beneficiária dos direitos e garantias que vêm aqui consagradas nos termos do artigo 42. Exatamente. Quando fala em direitos conferidos por legislação específica. Eu não sei se isso, se calhar com uma abordagem mais... Por exemplo, como é que nós vamos aplicar esta norma? Como é que aplicaremos esta norma, por exemplo, numa província do Cubango, onde o fluxo financeiro também não é grande,
não é muito notável, não tem muitos empresários, né? Como é que nós podemos, como é que esta lei vai proteger os clientes, né, naquela província? Ainda que haja necessidade de se juntar, ou a associação puder englobar mais de uma província, mais de uma ou duas províncias, nem sempre eu entendo que existam entre estas províncias, né, 100, 200, 300 elementos interessados em associar-se pelo simples fato de preterirem adquirir um financiamento de uma instituição financeira, né? Acho que também esta medida restringe, de certo modo, não é? É também discriminatória até certo ponto, no sentido sobre o qual muitos cidadãos não poderão associar-se ou não se vão associar. E por esta razão não terão acesso aos financiamentos. Ou a defesa dos seus direitos por via dessas associações, não já diretamente. E não. A questão que se coloca porque aqui também estão a dizer, não é, doutor? Aqui também, o artigo 42 também dispõe de que as pessoas não gozarão dos seus direitos se não estiverem associados numa organização com que atenda a estes requisitos. Uhum. Né? Então, quer dizer que não me deixa um bocadinho preocupado quando, se eu estiver interessado em solicitar um financiamento, por exemplo, um crédito, num banco, não poderei receber, primeiro, porque tenho que estar associado, e isto já me tira a possibilidade de eu fazer, e ainda que eu me associe, esta organização deverá ter, no mínimo, 100 membros. No mínimo, deverá ter 100 membros. A ideia com que fiquei é que ela não se aplicará já no momento da aquisição do crédito ou em que o cliente habilitar-se a conseguir o crédito, a ter o crédito. Mas no momento em que se despoletar eventual conflito resultado dessa relação de crédito ou uma outra relação de natureza financeira, de um outro produto financeiro qualquer. Agora, ele fica coartado de poder ter uma defesa mais ampla por via de uma associação, porquanto, primeiro, há limitação para que sejam associações especificamente ou que tenham como finalidade fundamental ou principal a defesa dos direitos dos clientes que procurem serviços ou produtos financeiros. Primeira limitação. A segunda limitação é que essas associações, para que possam efetivamente ser interlocutoras válidas, beneficiando dos direitos e garantias que vêm consagradas na lei específica, como aqui faz menção ao artigo 42 no seu corpo, tenham de ter até 100 associados, no mínimo. É a questão que levanta o Dr. Mazumbo. Se calhar, podia ser com as associações de âmbito nacional, mas, de qualquer modo, há aqui alguma limitação que não sei se até que ponto não fragiliza a posição de quem quer aceder a um produto financeiro, porque fica também obrigado, caso queira uma garantia, caso queira ter como garantia uma defesa mais ampla, por via de uma associação como esta, que fica obrigado a ser sócio, ou associado, desculpa, fica obrigado a ser associado destas associações, ou destas suas coletivas de direito privado. Porque, de outro modo, me parece que não poderá, e aí na perspectiva da análise, a minha grande inquietação, doutor, daquilo que é a vertente das associações de defesa do consumidor. E a minha questão aqui, doutor, não é apenas olhar para a natureza só do conflito. Inclusive,
as instituições em Angola entendem pronto, a interpretação, a norma é abstrata. E cada um é livre de interpretá-la. E acredito que as instituições financeiras, nesse caso, vão exigir já e de imediato a diversos clientes Que estejam a associados. razão deles estarem ou não associados a um organismo dessa dimensão. Porém, isso contrasta com a realidade. A primeira contradição é que em Angola, na República de Angola, não são as associações com fins não lucrativos que despoletam ou que realizam, que desenvolvem, que promovem a resolução extrajudicial, a resolução de conflito. Deveria ser assim, mas não é assim. De acordo com as leis presentes, quer a Lei da Mediação e Conciliação de Conflitos e a LAV, salvo o melhor entendimento, não são estas associações os verdadeiros promotores dos processos de resolução de conflito por via não judicial. Nós falamos, não sei se o conceito da associação já abrange aos centros, que sejam os centros privados e os centros públicos, nesta perspectiva. Não sei qual é o entendimento que o legislador teve nesta matéria, ou está também a chamar aqui uma responsabilidade da sociedade em que as associações desta natureza, que se destinam a esta natureza, deverão também observar este preceito que a norma está aqui plasmado no artigo 42 da presente lei. Qual é a interpretação, o entendimento que o doutor tem? Eu acho que, Thomas Umba, que essas associações não são, nem podem ser tidas sob pena de violar depois o que diz a LAV, notou muito bem o professor Mazumba, a LAV e a Lei de Mediação de Conflitos, não podem ser vistas essas associações como entidades de resolução de conflitos. Não, a ideia, me parece que não pode ser essa e, salvo o melhor entendimento, não é esta também. Elas poderão concorrer e habilitar-se para a promoção ou a constituição de um órgão institucional, no caso aqui, para a criação desse órgão institucional que poderá ser então um centro de resolução de conflitos, querendo, mas não querendo. Então elas serão apenas entidades que agregarão em si, por via associativa, pessoas singulares ou coletivas que sejam clientes de entidades financeiras. Por simplesmente isto. Eles não se vislumbra aqui, pelo menos do 42, uma ou outra análise que permita aferir que estas associações tenham esse caráter. Nada obsta, obviamente, que elas possam, no âmbito da sua atividade, desenvolver tarefas no sentido de prevenir, no sentido de elucidar os seus associados relativamente a essas questões. Mas serem elas entidades de resolução de conflitos como tal, não. Porque isso obedece a uma série de critérios e que a lei estabelece relativamente à constituição de entes com esta vocação. Né? No caso, centros de resolução de conflitos, sejam eles a nível da arbitragem ou a nível da mediação ou conciliação de conflitos. Então, não me parece que seja essa a visão. Mas pronto, já estamos muito tempo também no artigo 42, a discussão não vai terminar agora, aliás, sim. Não só agora começou, porque a lei é bastante nova, nós se calhar estamos a ser os primeiros ainda é nova. a fazer nesse formato, mas pronto, eu queria então, professor Mazumba, avançarmos para o artigo 42. O artigo 42 traz algo já bem mais próximo daquilo que é a nossa realidade, o nosso métier, a nível de resolução de conflitos, aqui na DNREL e no CREL, que fala aqui da arbitragem voluntária. O legislador diz-nos que os conflitos em questões de natureza civil entre instituições financeiras ou entre instituições financeiras e os seus clientes podem ser submetidos à arbitragem voluntária nos termos da LAV e legislação complementar. Eu
a primeira nota que posso apresentar sobre isso também é uma nota positiva, porque, mais uma vez, vem o legislador a incentivar o recurso aos métodos adequados de resolução de conflitos, mormente aqui métodos extrajudiciais, também para, neste capítulo, a nível das relações financeiras, poderem ser utilizados. Isso não é novo, já a Lei 12/15 também previa a possibilidade da arbitrabilidade dos conflitos em matéria financeira. No entanto, nada mais de especial eu consigo escrutinar daqui, professor Mazumba, na medida em que a arbitrabilidade objetiva vem consagrada na LAV. E o que a lei nos traz... Exatamente. Ainda que ela não dissesse isso, as partes poderiam sempre, querendo, recorrer à arbitragem como forma de resolução de conflitos. Por outra, ele traz aqui, faz menção aqui a uma faculdade, ou seja, as partes podem recorrer à arbitragem voluntária. Bem, essa faculdade as partes já a têm há bastante tempo, poderão fazer à luz da LAV, como fiz nota agora há pouco, mas também a menção que faz à arbitragem voluntária não é nova, porque, porquanto, se fosse a arbitragem necessária, aí sim seria uma outra coisa, não se aplicaria por via da LAV, seria nos termos do Código de Processo Civil, mas o artigo 43, esmiuçando, o que nos traz, na verdade, é essa advocacia positiva no sentido da resolução de conflitos de matéria financeiras por via da arbitragem voluntária. No mais, não traz assim nada de novo que tenha de ser realçado relativamente àquilo que já é o quadro jurídico existente. Não sei a posição do professor Mazumba. Não, a minha também é esta. Primeiro, compreender que no artigo anterior apresenta uma série de normas e de requisitos também válidos para os casos em que houver conflito entre as partes, entre as instituições financeiras e seus clientes e vice-versa. Também dá um direito a que outros organismos da sociedade possam intervir em defesa de uns ou de outros. Eu entendi assim. E diz, porém, independentemente de serem associações, ajudarem, quer sejam as instituições financeiras ou os clientes, também podem recorrer aos métodos extrajudiciais ou adequados, como o doutor chama, de resolução de conflito. Portanto, recorrendo, por exemplo, neste caso, à arbitragem voluntária, e diz-o bem, que já não é uma novidade, porém é uma extensão, no meu entender, é uma colação bem feita aqui, é um aspecto muito positivo, que o legislador traz, chamando a atenção de que não se limitem, não olhem apenas para os tribunais, para os métodos judiciais, existem os métodos adequados ou o que eu chamo de métodos baseados no consenso, porque são voluntários, são as partes que determinam a razão da sua vontade. Também temos estes métodos e devem ser incentivados e recorrer por maioria de razão, que todos nós nós, fundamentalmente, nós que trabalhamos nessas matérias, já sabemos e conhecemos. Portanto, foi muito bem pensado esta medida, não é? Aqui no artigo 43, que nos traz a arbitragem voluntária, e ele chama a atenção que existe a lei da arbitragem voluntária, a LAV especifica a natureza e todos os requisitos necessários para que a lei da arbitragem voluntária seja aplicada. Portanto, não acho haver, neste sentido, uma interpretação anómala. Elas estão muito bem enquadradas e a lei 14 faz boa ligação com a LAV. E isto é o que eu gostei. Tanto gostei que nós podemos trabalhar lado a lado com todas essas normas.
Ok. Neste sentido, está muito parabéns. O legislador pensou muito bem. Mas, embora fique aqui a faculdade, não é? Em termos de apelação à arbitragem, pronto. É aqui sempre uma faculdade, as partes poderem fazê-lo ou não, mas cabe a nós também essa advocacia no sentido de elucidar das vantagens, dos ganhos que nós temos com o recurso à arbitragem. Não só o ganho pessoal, mas também o ganho geral na diminuição das demandas judiciais e da cultura de judicialização dos conflitos que acreditamos nós que ela deve ser diminuída, não extinta, porquanto em muitas matérias os tribunais judiciais são de facto a instância adequada e em muitas outras matérias a única instância competente nos casos em que há reserva de competência para tratar em determinados assuntos, logo ela não pode ser colocada de parte, mas no entanto é importante que se olhe com outra atenção também aos métodos adequados de resolução de conflitos em matéria extrajudicial ou de forma extrajudicial. Então, nisso estamos perfeitamente de acordo e acho que o legislador andou bem. Então vamos para o último artigo, aqui para os nossos comentários, que é o artigo 44. No artigo 44, exatamente, fala-se aqui do órgão de supervisão e nos encontramos no artigo 3º, no capítulo das definições, no ponto 38, em como o órgão de supervisão é aquele órgão que visa, ou que tem como competência, fazer o controle do sistema financeiro. E aqui acho que está um bocadinho a competência do BNA, que por via de direções especializadas desempenha esta tarefa. Mas ele diz-nos aqui mais que esse órgão supervisor pode organizar serviços destinados à mediação voluntária de conflitos. E aqui, na mesma senda, entre entidades financeiras, entre instituições financeiras e não só, no caso, entre instituições financeiras e os seus clientes, de acordo com a lei aplicável. E nós entendemos aqui a lei aplicável ser a lei de mediação de conflitos e lei de conciliação. Conflitos e conciliação. Exatamente. Então, doutor Mazum, eu não sei se quer apresentar antes o seu comentário ou me permite tomar a ousadia de, mais uma vez, adiantar-me no comentário relativamente ao artigo 44. Não, pode avançar pode continuar, doutor, pode continuar, estou acompanhando. Okay. Pronto, muito obrigado. Então, o meu comentário ao artigo 44 vai no sentido de que, pronto, tem de se fazer aqui a atenção que os órgãos supervisores não são eles órgãos de resolução extrajudicial de conflitos como tal. O que se diz aqui, no meu entender, que quando se refere que eles podem criar esses serviços, entendo que eles podem criar dentro como é dizer, que eles podem criar secções, podem criar departamentos, podem criar, independentemente da designação que se queira dar, que advoguem no sentido da resolução dos conflitos entre as instituições financeiras e os seus clientes ou em que sejam sujeitos às próprias instituições financeiras. Na verdade, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, é que nós temos de, primeiro, individualizar, separar, diferenciar os órgãos supervisores dos órgãos de resolução extrajudicial de conflitos. No caso aqui, especificamente, tratando-se de uma pessoa coletiva ou doente público, que presumo, tratando-se aqui do BNA, ou qualquer órgão ligado ao BNA, estaríamos aqui a falar de um organismo público que não se deve confundir com os centros de resolução de conflitos, porque estes têm uma roupagem própria e não devem ser, de facto, confundidos com esses organismos que versem sobre a resolução de conflitos no âmbito das suas competências. E diz mais que eles podem organizar um serviço destinado, o que, no meu ponto de vista, também afasta exatamente daquilo que é a ideia de um centro de resolução de conflitos. Ou seja, e nós aqui, a nível da nossa prática, temos uma experiência, que é da Inspeção Geral do Trabalho, que, no meu ponto de vista, deve, de facto, servir de exemplo para uma situação como essa que eu quero aqui trazer.
não é que é da diferença entre um órgão que pode ter entre as suas diferentes competências a promoção para a resolução de conflitos e a outra ser esse próprio órgão a realizar a resolução de conflitos. Porque depois começa pode causar alguma confusão em termos de competências, no caso aqui, até da própria DNRL, para o acompanhamento, para a fiscalização, para a supervisão da atividade desses órgãos, muitas vezes pelo facto de estarem ligados a uma outra entidade que se entende, do ponto de vista prático, não dever estar subordinada ao escrutínio da Direção Nacional para a Resolução de Conflitos. E isso por um lado. Por outro lado, há necessidade de nós vermos e atendermos que a resolução de conflitos, e nesses conflitos em particular, de natureza financeira, seriam muito melhor acauteladas se estivéssemos a falar de órgãos especializados, órgãos institucionalizados para a resolução de conflitos e não técnicos deste ou daquele departamento de uma determinada instituição pública, ainda que com vocação de supervisão, para o efeito. Até porque pode criar aqui também um amargo de boca, do meu ponto de vista, pelo facto de essa instituição supervisora também poder ter competências sancionatórias. Ora, se ela tem competências sancionatórias, então será que fica bem que seja ela mesma a promover a resolução de conflitos de forma extrajudicial? Não ficará aí a ideia dela ser protecionista, mas por um ou por outro lado, ou seja, ser pró-entidades financeiras ou tendencialmente ser pró-consumidores, por ser essa entidade com o poder de escrutinar, avaliar e sancionar os atos praticados pelas instituições financeiras. Então, estas são as minhas notas, professor Mazumba. E resumindo, de facto, da necessidade de não se confundir o órgão de supervisão com os órgãos ou serviços que podem ser promovidos ou criados para a resolução de conflitos, por um lado. Por outro lado, o evitar que esses órgãos de supervisão, por via dos seus técnicos, realizem a resolução de conflitos e permitir, sim, que sejam pessoas treinadas, especializadas, no caso, mediadores de conflitos, para o efeito. E, na melhor das hipóteses, fazer e promover que, de facto, sejam criadas instituições para a resolução de conflitos, no caso aqui, centros de resolução de conflitos, por via da mediação, e não já a concentração dessas competências, mesmo nesses órgãos de supervisão e por via dos seus funcionários. Até, Dr. Mazumba, em última instância, para dirimir aqui, evitar ou prevenir qualquer situação de conflitos de interesses. Eu acho que deviam ser pessoas neutras e, no caso, seriam mediadores a resolver esses conflitos e não já os próprios funcionários ou colaboradores desses órgãos de supervisão. Então, essa é a minha nota relativamente ao artigo 44. Eu também colaboro completamente com o Dr. Sérgio, que eu acho que vejo que o legislador tentou trazer aqui uma certa ambivalência quando olha para os organismos de supervisão. Os organismos de supervisão, como o Banco Nacional de Angola, não está vocacionada, nenhuma instituição vocacionada para a resolução de conflito. O facto da lei permitir dizer aqui que o organismo de supervisão competente pode organizar um serviço destinado à mediação voluntária, está a dizer que pode até pode organizar um serviço, pode criar um serviço de mediação. Não deveria o banco criar este serviço, porque não é vocacionado, não é a especialidade dela de resolver esses conflitos. Ela pode aconselhar as instituições e os clientes nessas matérias para encontrar os serviços que promovem a resolução de conflito. Portanto, e acho que deve ser esta. Não estou a ver o Banco Nacional de Angola ou outra instituição financeira equivalente
a organizar um serviço destinado à mediação, pois não é o seu papel. Portanto, e ela aqui não conseguirá separar o trigo do joio. Não vai conseguir separar a sua natureza de supervisão, mas também enquanto instituição financeira, dos clientes. Por exemplo, não será fácil e de todo boa ideia que sejam essas instituições, no nosso fraco entender, deveria esta instituição promover, incentivar e disseminar sobre a existência das instituições vocacionadas de resolução de conflito. Tal é o facto de termos aqui na DNREL o CREL, que sejam elas públicas ou os outros centros privados de resolução de conflito para ajudar à resolução de vários problemas que possam vir no futuro. Portanto, eu concordo completamente com o Dr. Sérgio, mas como a lei é nova, já o dissemos, como ela é nova, ela é muito ainda nova, precisa de ser regulamentada. Acho que ainda vamos discutir muita coisa neste sentido, pois deveremos fazer um trabalho de divulgação e maior disseminação da lei de mediação e conciliação de conflitos, para que as pessoas saibam e também informarmos onde é que essas instituições vocacionadas existem, se calhar para auxiliarmos as instituições financeiras neste sentido. Vai ser também um trabalho pedagógico de nossa parte, para que evitemos que muitos erros se cometam nesta era. Já não é possível admitir isso. Mas pronto, a ver, vamos, né? Sim. Se me permitir mais uma nota, e vem exatamente na esteira do que, na parte final, da parte intermédia da sua locução, em como dizia que, de facto, não se pode confundir os órgãos de supervisão, o órgão de supervisão, com o serviço de resolução de conflitos, e advoga, tal como eu, que deve ser um órgão apartado, um órgão diferente a tratar desta questão, só apenas de se criar essas confusões entre as competências de entre a atuação como órgão supervisor e a atuação como órgão de resolução de conflitos. Eu trago aqui, como na esteira disto, uma outra situação que se pode levantar, que é só mais uma. Por um lado, se partir do princípio que elas possam, ao próprio órgão supervisor, resolver, ou melhor, se a terminologia aqui, organizar, for interpretada como sendo o próprio órgão supervisor criar órgãos internos para a resolução desses conflitos, que nós já aqui advogamos em sentido contrário, entendemos que não deve ser assim, por um lado, isto, por outro lado, de ser este órgão supervisor a promover no sentido da criação de um órgão de resolução de conflitos ou de um centro de resolução de conflitos, o que para nós não há problema nenhum, poderá sim acontecer, constituído este órgão de resolução de conflitos nos termos da lei, mas há aqui uma outra nuance, que é isso que eu quero chamar a atenção, não se pode, e porque não está no corpo desse artigo 44, se calhar poderá estar ou no corpo de qualquer outra norma aqui nesta lei, que tem, como digo, 133 páginas, e eu espero muito bem que eu esteja errado,
alguma norma que venha consagrar como competência exclusiva desse centro de mediação a ser criado, ou possivelmente a ser criado, para a resolução dos conflitos entre entidades financeiras ou entre entidades financeiras dos seus clientes. Ou seja, a ideia, eu penso que não pode ser essa. Ou seja, havendo a possibilidade, como a lei aqui estabelece, não é de facto uma hipótese, é uma certeza, há a possibilidade da resolução dos conflitos por via da mediação, ainda que esse órgão, no sentido, como disse o professor Mazumba, de promover a resolução estatal de conflitos, ou faça, ou por via de um protocolo com centros privados, ou crie, ou promova ela própria, junto da instância competente do Ministério da Justiça, a criação de um centro de resolução de conflitos para este efeito, nunca será um centro com exclusividade para a resolução dessas questões. Porquanto, ainda que venha a ser um centro com competência especializada, nunca poderá ser um centro com competência exclusiva para a resolução dessas questões, porquanto entendemos nós que o mediador de conflitos ou conciliador de conflitos não é um ente que apresenta uma decisão heterocompositiva que possa daí se aferir que ele tem de ter determinadas qualificações que faça com que ele tenha necessariamente de ser alguém ligado ao órgão de supervisão. Ou seja, ele pode ser qualquer mediador, quando digo qualquer, entenda-se, o homem médio, um mediador que tenha capacidade, formação, qualificação, para poder dirigir um bom procedimento de mediação. E penso ser o quanto basta. Não pode ser critério para competência na resolução desses conflitos ser um mediador ou órgão de mediação ligado ao órgão de supervisão. Poderá ser qualquer órgão de resolução de conflitos, preferencialmente institucional, e que fique a crivo, obviamente, do órgão competente a nível do Executivo, que é a Direção Nacional para a Resolução de Conflitos, de modo a garantir, de facto, que os mínimos exigidos ou os mínimos exigíveis estejam aí presentes para que se possa fazer uma mediação, uma conciliação, uma negociação ou uma renegociação de qualidade com vista à resolução dos conflitos. Então, chamo aqui a atenção também, professor Mazumba, para essa nota, que nunca será um órgão com competência exclusiva, porque isso não resulta nem desta lei, nem da lei especial que se manda aplicar, seja a lei de resolução, a lei de mediação de conflitos e conciliação, há competência exclusiva de qualquer órgão para resolver este ou aquele tipo de mediações, ou melhor, ou mediações em este ou aquele tipo de conflito. Aqui estaremos a falar da mediabilidade objetiva, com uma única ressalva. A ressalva que existe para os centros públicos para a mediabilidade objetiva dos conflitos de natureza penal. Essa é a única. Porque todo o resto não temos uma competência reservada só para determinados tipos de centros, ligados ou não a uma instituição. Então, essa era a última nota que eu queria fazer relativamente ao artigo 44, professor. Está bem, doutor. Acho que uma boa novidade que a Lei 14/21 traz, e vamos continuar a estudá-la, principalmente neste quesito que tem a ver com a resolução de conflito. Exatamente. Eu também concordo plenamente com esta última nota que o Dr. Sérgio fez menção. Pronto, então, com a sua permissão, professor Mazumba, eu vou então despedir-me dos nossos amigos que hão de nos acompanhar vendo esse vídeo, tão logo seja publicado nas redes sociais, que continuem a seguir-nos nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Partilhem connosco as vossas inquietações, coloquem-nos dúvidas, apresentem-nos sugestões de temas para nós podermos discutir. É nossa intenção, de facto, trabalhar no fomento dos métodos adequados de resolução de conflitos. Não sabemos tudo, né? Isso aqui do professor Mazumba várias vezes nas suas locuções, na nossa humilde opinião, no pouco que nós sabemos ou no nada que nós sabemos, somos aqui apenas servos, apenas indignos servos da mediação, da conciliação, da arbitragem, grandes amigos destes métodos de resolução de conflitos que aqui queremos promover enquanto órgão do Executivo também. Aqui a nota positiva, mais uma vez, que de facto
esta lei vem a demonstrar a intenção firme, recorrente, sedimentada do Executivo angolano na promoção e na criação de condições para a resolução de conflitos pela via extrajudicial. Cabe a nós agora criar, de facto, utilizar, de facto, estas ferramentas. Quando digo a nós advogados, a nós estudantes, a nós universidades, no que respeita ao ensino dessas matérias, a nós tribunais, no sentido da aplicação, da implementação da mediação judicial e do incentivo à resolução de conflitos, a todos nós, enquanto bantus, enquanto africanos, porque os onjangos e a forma de resolução de conflitos extrajudicial, de facto, acaba sendo uma matriz sociocultural aos africanos. Então, com estas palavras, eu dou por encerrado o nosso webinar, ou a nossa conversa, na verdade, aqui com o professor Mazumba, e que foi bastante interessante. Professor Mazumba, então, suas últimas considerações, porque acho que cabe ao mais velho encerrar e não ao mais novo. Então, fazendo jus aqui a condição de mais novo. Bem. Muito obrigado, doutor Sérgio. Faço das suas as minhas palavras, para não prolongar mais, e agradecer a atenção dos nossos ouvintes, dos nossos acompanhantes, e aguardamos pelas perguntas, por questões, sugestões também, porque estamos aqui para aprender, e aprender sempre. Portanto, eu agradeço por esta conversa, este diálogo que tivemos, e um forte abraço a todos. Esperamos até a próxima ocasião. Então, Sérgio, um abraço. Um abraço, professor Mazumba. Um abraço. Muito obrigado a todos. Sim. Obrigado.